Olá galera, tudo bem? Meu nome é Pablo Maior, eu sou um estudante praticante da alimentação viva, de jejuns curtos e longos e processos de desintoxicação. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o que realmente nos alimenta, falar sobre alimentação além da comida e além dos nutrientes, contagem calórica e etc. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu vou falar um pouquinho sobre a minha jornada no mundo da alimentação. Eu fui criado numa dieta convencional, comia bastante besteira quando era criança, bolachas recheadas, pizzas, hambúrgueres. Não gostava de salada de jeito nenhum, de legumes de jeito nenhum. Salada para eu comer era no X-tudo. Alface e tomate ali no X-tudo era a forma que eu consumia saladas, né? Com uns 19, 20 anos mais ou menos, eu comecei a ter gastrite, refluxo e passei a conviver com isso todos os dias. Todos os dias eu tinha gastrite, todas as noites eu tinha queimação, acordava com refluxo. E eu vivi assim por mais ou menos uns 2 ou 3 anos, quando chegou num ponto onde eu não aguentava mais. Nessa época meu pai tinha aproximadamente 50 anos e ele tomava em torno de 10 remédios por dia. Tava com diabetes, pressão alta, colesterol, tomava remédio para ansiedade. Eu comecei a buscar tratamentos convencionais também, ia no médico, falava para fazer endoscopia e entrava nas medicações, omeprazol, pantoprazol. E é muito louco porque eu passava 2 meses tomando esses remédios e não sentia nada, era maravilhoso, não tinha nenhuma dor, nenhum incômodo, nada. O remédio acabava, no dia seguinte eu tinha gastrite de novo. E eu fui em 3 médicos diferentes, os 3 foi o mesmo processo. Endoscopia e entrava no omeprazol ou pantoprazol, que é mais forte ainda que o omeprazol, e era isso, 1 a 2 meses tomando o remédio, acabava o remédio no dia seguinte, a dor estava ali presente, e eu comecei a perceber que esses remédios, eles olham para os sintomas, eles aliviam a dor, mas eles não olham para a causa dessa dor. E o meu pai, com 50 anos, estava dependente de 10 remédios, eu com 20 estava dependente de 1, eu comecei a refletir muito em relação a isso. Comecei a pensar que se eu com 20 já estava dependente de um remédio, com 50 na idade do meu pai ia chegar pior que ele, ou talvez nem chegasse lá nos 50 anos. E isso começou a me preocupar bastante, eu comecei a pesquisar bastante sobre a causa realmente desses problemas, desses incômodos que eu tinha. Foi quando eu cortei a carne da minha alimentação, comecei a cortar os produtos de origem animal e aí eu passei a viver mais confortável, não sentia mais gastrite, não sentia mais refluxo depois que eu cortei a carne e o leite principalmente. E foi aí que eu comecei a perceber que a alimentação estava diretamente conectada com a nossa saúde, que a causa de vários problemas que a gente tem é a nossa alimentação. E eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa, né? Um determinado momento aí dessa jornada minha, me falaram sobre o processo de viver de luz. Eu fiquei muito curioso sobre o processo de viver de luz. O processo de viver de luz é um processo onde a gente fica 21 dias sem comer, os 7 primeiros sem ingerir nada, sem tomar água, nada. E quando me falaram sobre esse processo eu dei risada, falei, você está de brincadeira comigo, a ciência fala que 3 a 4 dias sem água a gente morre, como que a gente poderia passar 7 dias sem água? E só que quando eu ouvi sobre esse processo, meu coração se encheu de alegria, falei, eu preciso fazer isso, eu preciso ver se isso é verdade. E eu fiz esse processo, mas eu não sou melhor do que ninguém, do que você que está aí assistindo. Aonde eu fiz o processo, mais de 1.400 pessoas já fizeram esse processo nos últimos 10 anos ou um pouco mais, só no lugar onde eu fiz esse processo. Então é uma coisa que é acessível a todos, só que é uma informação que não chega pra gente. E o livro Viver de Luz, da Jasmine Ren, que detalha esse processo, ela fala que pós-processo, depois desses 21 dias, se você ainda não acredita que você está sendo sustentado por outra fonte que não a comida, está se alimentando de outra fonte,
para você ficar 6 meses sem comer. Ela fala isso no livro com total naturalidade. E eu conheci pessoas que estenderam esse processo de 21 dias, que ficaram 3 meses, que ficaram 4 meses, que ficaram 6 meses sem comer nada e vivendo super bem. Essas pessoas fazem exame de sangue e o exame está totalmente equilibrado. Inclusive, já vi relatos de pessoas que fizeram um exame de sangue antes e depois do processo de viver de luz, ou antes e depois de outros jejuns também, de jejum só de água durante 30 dias, e a B12 dobrava, entre outros fatores que se equilibravam num processo de jejum, num processo onde você fica sem ingerir nutrientes, sem ingerir calorias, sem ingerir proteína, cálcio, ferro, aminoácidos essenciais, sabe? E eu comecei a ficar fascinado com isso, falei, meu, como que é possível, né? Como que essa informação não chega pra gente, falam tanto, fica tanto esse foco em proteína, carboidrato, cálcio, ferro, aminoácidos essenciais, contagem calórica, e as pessoas ficam sem comer, e quando faz exame de sangue isso está totalmente equilibrado. E aí esse universo assim começou a me fascinar, eu comecei a querer viver isso, e aí eu falo para as pessoas que eu passei a ser um pesquisador, e a cobaia dessas pesquisas sou eu mesmo. Eu ouço sobre essas coisas, vejo os estudos, estudo bastante sobre esses assuntos, mas mais do que isso, eu experiencio tudo isso, eu experimento, eu vivencio e vejo o que acontece comigo nesses processos, né? E eu comecei a entender que a nossa alimentação vai muito além da comida, que a gente se alimenta dos nossos 5 sentidos, do que a gente vê, do que a gente assiste, sabe? Do que a gente ouve, as músicas que a gente escuta, a gente se alimenta através da respiração, a gente se alimenta através da nossa pele. Tudo que a gente coloca na nossa pele, a nossa pele absorve, a nossa pele é a nossa segunda boca. Mas mais do que isso, nós nos alimentamos de energia. Os yogis, os orientais, chamam de prana, energia vital, energia que está presente em todas as coisas. Quando eu fui para a escola, falavam pra gente que a menor partícula que existia era o átomo. O átomo vem de uma palavra grega que significa indivisível. E acreditavam que todas as coisas eram feitas de átomo. Mas a ciência se desenvolveu, a tecnologia se desenvolveu, e eles conseguiram dividir o átomo, chegaram no subátomo, conseguiram aproximar um pouco mais e chegaram em energia. E tudo é feito de energia, essa cadeira é feita de energia, a parede, o nosso corpo, é tudo a mesma energia, vinda da mesma fonte. E essa energia nos alimenta, todos nós nos alimentamos de energia vital. E quando a gente come uma comida que não tem energia, uma comida que foi desvitalizada, seja pela temperatura, né, fervendo aquela comida ou congelando ela, ou seja pelo tempo no processo de depreciação do alimento, de apodrecimento, ou em processamentos, refinamentos de alimento, etc., quando a gente come isso, a gente fica pesado, a gente fica com sono. Quem aqui nunca almoçou e depois do almoço voltou se arrastando para o trabalho? Tem países inteiros que tem a cultura da siesta, que fecha tudo, dá 1h, 3h para a galera tirar um cochilinho depois do almoço. Só que você pode comer uma bacia de salada ou 5 quilos de fruta que você não vai sentir esse sono depois de comer. Porque aquele alimento, esse alimento, frutas, verduras frescas, eles têm energia. Então eles não precisam sugar a nossa energia para ser metabolizado, para fazer o processo de digestão. E falam pra gente que a gente precisa estar se alimentando a cada 3 horas. Ou que café da manhã é a refeição mais importante, falam pra gente comer pelo menos 3 refeições por dia, o café da manhã, almoço, janta. Então o nosso sistema digestório, a energia nossa está concentrada no nosso sistema digestório o tempo inteiro. A gente nunca dá um descanso para o nosso corpo, para que o nosso corpo consiga se desintoxicar, consiga acessar toxinas, energia, reservas energéticas cheias de toxinas. Quando nós comemos comida que tem a sua energia preservada, a sua energia vital preservada, a gente não sente esse sono.
a gente não sente essa preguiça, essa vontade de tirar esse cochilinho. Você pode comer 5 quilos de fruta na hora do almoço, que você não vai sentir essa preguiça, você não vai voltar para o trabalho se arrastando, muito pelo contrário, você se sente muito mais disposto, porque é uma comida que tem energia. E esse é o conceito básico da alimentação viva. A alimentação viva é a alimentação que tem vida, que tem a sua força vital preservada. E aí a alimentação viva consiste principalmente de grãos germinados, que é a explosão da vida. Uma semente que está ali adormecida, ela germina e aquilo ali vai virar uma árvore, vai dar outras sementes, vai dar frutos. É como uma mulher grávida, sabe? A explosão da vida, do nascimento. Esse é o alimento que mais tem energia concentrada, depois seguido das frutas, verduras, legumes, os vegetais frescos, né? O mais fresco possível. Ele tem, quanto mais fresco, mais preservada está a vida, mais força vital existe naquele alimento. E esse é um tipo de alimento que não te deixa com sono depois, porque ele não consome a sua energia. O nosso sistema digestório, para a gente conseguir metabolizar um alimento, a gente precisa de energia. Se a comida não tem energia, ela suga a nossa energia. E todos nós nos alimentamos de energia o tempo todo. Senão essa comida ia sugar a nossa energia e já era, a gente não ia ter mais energia. Mas a gente está o tempo todo se alimentando de energia vital, de prana. E tem pessoas que se alimentam única e exclusivamente de prana, de energia vital, alimentação prânica ou respiratorianismo. E tudo isso me fez chegar à conclusão de que o que realmente nos alimenta não é nutrientes e contagem calórica, não é proteína, carboidrato, cálcio, aminoácidos essenciais e toda essa conversa que passam pra gente. O que realmente nos alimenta é energia de vida, força vital. Quanto mais energia a gente consome, mais saúde a gente tem. Se a gente filosofar um pouquinho aqui, a lei do universo, ela é simples. O que você planta, você colhe. O que você dá, você recebe. O que você emana, você atrai. Sabe? Não fecha a conta você se alimentar de coisas que não têm energia, não têm vida, e se sentir mais energizado, se sentir com vida, colher saúde. A conta não fecha, sabe? Então, a gente precisa se alimentar de energia, a gente precisa se alimentar de vida para a gente colher vida. E aí, além da energia, uma outra coisa que me despertou muita atenção é sobre a informação que a gente consome. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Nosso intestino tem mais de 500 milhões de neurônios e ele está diretamente ligado ao nosso sistema nervoso central através do nervo vago. A gente recebe e emana informação através do nosso intestino. A gente pensa literalmente com o nosso intestino. Quando a gente come um alimento fresco, que veio direto da natureza, uma fruta, uma semente germinada, uma verdura, legumes, com a sua energia de vida, com a sua força vital preservada, ali também está preservada informações desse alimento. Informação de como aquela planta metaboliza os 4 elementos, o sol, a água, a terra e o ar, de como aquela planta vem se perpetuando desde a primeira espécie até hoje. Informação de vida realmente. Mude minhas palavras caso não faça sentido para você, mas a informação que tem ali é informação de Deus, ou do universo, ou de energia, da fonte criadora de tudo que da mãe terra, da natureza, o nome que você quiser dar, mas ali tem informação. E quando a gente desvitaliza o alimento, a gente também rompe com a informação que tem no alimento. A informação ela fica armazenada na molécula de silício. A molécula de silício ela é protegida por uma molécula de água. Quando você esquenta o alimento a mais de 42 graus, ou você congela o alimento, você rompe com essa molécula de silício, você rompe, além disso, você rompe com enzimas, você rompe com uma série de informação que existe naquele alimento. E aí quando esse alimento entra no nosso corpo não sabe o que fazer com ele, porque não tem informação, o alimento não conversa com a gente, sabe? Não fala o que é aquilo.
Tem coisas que o nosso corpo não sabe o que é e não sabe o que fazer com aquilo. Produtos químicos, conservantes, emulsificantes, corantes, eles chegam no nosso corpo e o nosso corpo não sabe o que é aquilo. Então o nosso corpo armazena aquilo para cuidar daquilo depois, para eliminar aquilo depois. Só que a gente nunca dá tempo para o nosso corpo olhar para essas reservas. Porque a gente está sempre comendo, a nossa energia está sempre concentrada no sistema digestório. E a gente não faz jejum para dar tempo para o corpo olhar para outros lugares, direcionar a sua energia para limpar essas toxinas que a gente está sempre consumindo, e não consome só através dos produtos industrializados. As águas nas cidades estão cheias de toxinas, o ar está cheio de toxina, então a gente precisa dar tempo para o nosso corpo de vez em quando, para o nosso corpo se regenerar. Nós somos seres ilimitados, capazes de qualquer coisa. Jesus Cristo falou que coisas mais divinas, maravilhosas do que Ele fez, qualquer pessoa pode fazer. Nós realmente somos seres ilimitados. O nosso corpo é uma máquina perfeita. O único problema é que a gente está sempre atrapalhando o nosso corpo. A gente não deixa que o nosso corpo funcione da forma que ele tem que funcionar, de forma plena. O Zé Vivo, que está palestrando aqui no Conan, e é um dos professores meus da alimentação viva, ele costuma brincar que a alimentação viva não ajuda em nada. Ela só não atrapalha o nosso corpo a funcionar na sua plenitude, a funcionar do jeito que ele tem que funcionar. E realmente, porque a gente não precisa da alimentação viva, a gente é capaz de viver de luz. É capaz de se alimentar de prana e viver anos e anos e anos se alimentando dessa forma, tendo uma alimentação prânica. Eu percebi que o que realmente alimenta a gente é energia e informação. Vai muito além desse papo nutricional de proteína, carboidrato, cálcio, ferro, aminoácidos essenciais e vitamina e contagem calórica. Isso tudo, na minha opinião, eu não sou médico, eu não sou nutricionista, mas na minha opinião é papo que falam pra gente para que a gente continue sempre consumindo. A indústria farmacêutica e a indústria alimentícia são as indústrias que mais movimentam dinheiro no mundo. E tudo é passado pra gente para que a gente esteja sempre consumindo, para que as prateleiras do supermercado e as prateleiras das farmácias nunca fiquem cheias. Então falam pra gente que a gente tem que ter uma contagem calórica específica, consumir uma quantidade de alimentos mínimo durante o dia, que precisa ter equilíbrio, consumir carboidrato, consumir proteína, consumir vitamina, que não sei o que lá, que você parar de comer carne você vai ficar sem B12, e aí você precisa suplementar, porque até as pessoas que buscam o natural também têm que estar consumindo. Como que você vai viver só do que a árvore e a natureza nos dá? Você tem que consumir da indústria farmacêutica e da indústria alimentícia, porque senão a engrenagem não funciona. Porque eu nunca imaginei que a alimentação pudesse influenciar tanto assim na nossa vida, sabe? E ela não influencia só nas coisas físicas, ela influencia muito no nosso pensamento, nas nossas emoções. Como eu falei, o nosso intestino é nosso segundo cérebro. A gente recebe e emana informação através do nosso intestino. Se a gente está consumindo coisas que tem ali informação ou energia de morte, assassinato, estresse, exploração, ganância, não sei o que, é natural, é uma consequência que a gente fique depressivo, que a gente comece a procrastinar, que a gente não tenha vontade de levantar da cama, sabe? Quando eu entrei na alimentação viva, eu comecei a perceber em mim mesmo todos esses benefícios. Há 2 anos e meio, mais ou menos, que eu conheci a alimentação viva, comecei a integrar ela na minha vida, fazer processos de desintoxicação com enema, lavagem intestinal e jejuns, só de líquidos por 1 semana ou mais. E isso é porque fome nem existe. Nesses processos de jejum, tanto no processo de viver de luz, como alguns processos de jejum só de água, 30 dias só de água, 40 dias só de água, você não sente fome. A fome às vezes está presente no 1º ou 2º dia e depois passa. O nosso corpo não sente fome. Aquelas sensações que a gente tem às vezes quando pula o almoço e aí chega 3, 4 horas da tarde e começa a dar tonturinha, dor de cabeça, fraqueza, incômodo na barriga, não sei o que.
Isso não é fome, isso é o nosso corpo buscando reservas energéticas e essas reservas energéticas estão cheias de toxinas e aí a gente se intoxica. Quando você começa a limpar nos processos de desintoxicação, nos processos de jejum, que a gente dá tempo para o nosso corpo olhar para essas reservas energéticas, tirar a energia, né? Parar de se concentrar no sistema digestório e olhar para as reservas energéticas, começa a eliminar essas toxinas do nosso corpo. E aí no segundo, terceiro dia, você para de sentir fome, você não sente mais fome. Você começa a sentir vontade de comer, às vezes, né? Pelo vício, o hábito que a gente tem de comer, começa a manifestar processos de abstinência, porque sim, a comida vicia, a comida convencional, sal, açúcar, farináceos, amido, comida quente, produtos de origem animal, são todos produtos viciantes. E aí a gente sente vontades, a gente começa a passar por esses processos de abstinência, começa a lidar não só com o processo de abstinência, mas com memória afetiva, a comida que a gente come desde pequenininho, desde que a gente é criança, sabe? Então falar pra nossa mente que a gente nunca mais vai comer essas coisas, às vezes o ego dá chilique, né? A gente fala, mas como assim? Começa a ficar louco, né? Se você fala que nunca mais vai comer essas coisas. Porque a gente está lidando com memórias afetivas, a gente está lidando com a dependência química, sabe? Então eu até falo para as pessoas, né? Eu sou coach hoje, faço coach de transição alimentar e eu falo para todos os meus clientes que esse processo de transição tem que ser um processo fluido, né? Um processo onde a gente não se reprima muito, não se machuque muito, porque realmente é muito desafiador você mudar a alimentação do dia para a noite, entrar numa alimentação viva do dia para a noite. A gente vai lidar com o processo de abstinência, oscilação de humor, todas as consequências dessa abstinência dessas drogas do mundo moderno, né? Eu acredito muito nos preceitos do yoga. O yoga fala sobre o ahimsa, que é a não violência, mas se você pensar só nesse preceito do ahimsa, você pode entrar numa zona de conforto e falar, não, se eu sair daqui eu vou estar me violentando. Mas o yoga tem um outro preceito que é o tapas, que é a autossuperação. Você está sempre superando a você mesmo, sempre melhorando, pelo menos 1% ao dia, sabe? Aquela história de melhorar 1% ao dia, você chega no final de um ano, você melhorou 365%. Só que fazem a gente acreditar que é normal chegar numa certa idade debilitado e chegar com 80, 90 anos no máximo, e aí já está a idade para morrer. Você vai no supermercado, tem a vaga de idoso, a representação do idoso é um velhinho de bengala com as costas encurvadas assim para frente. E no Brasil, a partir de 60 anos, você já é idoso. Então, fazem a gente acreditar de várias formas, diversas formas, passam pra gente que quando você chega com 60, 70 anos, quando você é idoso, é normal você chegar totalmente debilitado. É normal você chegar nessa idade consumindo da indústria farmacêutica, dependente de remédios. Quantas pessoas você conhece com mais de 60 anos que não é dependente de pelo menos um remédio da indústria farmacêutica? A gente não foi feito para viver dessa forma. A gente foi feito para viver da natureza. A farmácia de Deus é muito maior do que a farmácia do homem. E novamente, mude minhas palavras se minha palavra não faz sentido para você. Se Deus não faz sentido para você, a farmácia do universo, da natureza, da mãe terra, sabe? Do nome que você quiser dar, indiferente o nome, sabe? Mas fazem a gente acreditar que a gente é dependente da tecnologia do homem, porque a gente tem que estar sempre consumindo. Observe a informação que tem no alimento que você come e lembre-se que o alimento não é só a comida. Se o que você assiste na sua televisão, se a música que você ouve, os produtos de higiene da sua casa, os produtos de higiene pessoal, a comida mesmo que está na sua mesa, ela te intoxica ou ela te nutre? Ela te dá energia ou ela suga a sua energia? Fica esse convite para vocês, essa reflexão. Tem uma frase do Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, que ele fala que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. E é isso, eu acredito muito nisso e deixo essa reflexão para vocês, que o seu alimento seja a sua cura. Até mais, galera. Um grande abraço, um ótimo dia.